Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar no Salmo 42? Assim está escrito: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Misrá. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, a causa do abatimento pode ter várias fontes. Por exemplo, se nós estamos desnutridos, não ingerimos quantidade necessária de vitaminas, minerais, proteínas, gorduras, podemos ser afetados pelo desânimo, por causa da desnutrição. Também nós podemos estar com alguma doença física, e isso pode gerar desânimo, abatimento. Também se tivermos alguma drama emocional mental, nós também iremos ser afetados pelo desânimo. Então, se for essas causas, mental, física, nutricional, nós precisamos buscar um médico para que possamos ser tratados. Porém, o texto que nós estamos tratando é um texto que fala do desânimo espiritual, desânimo na fé. Nós já falamos anteriormente que a causa primeira do desânimo é estar distante de Deus, distante da comunhão com Deus. O salmista estava distante ou por exílio ou por escolha voluntária. E lá ele estava sentindo o vazio, o desânimo. Vimos também que nesse lugar onde ele estava sendo atacada a providência divina. O teu Deus, onde está? Devido à sua fé fraca, ele foi abalado com esses questionamentos. Dando então prosseguimento à nossa mensagem, nós vamos ver agora fontes particulares do desânimo na vida do cristão. Escassez da graça especial de Deus. Está no versículo 4. Quando eu penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu
guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Existe uma música que diz: tempo bom não volta mais, saudades, outros tempos iguais. O salmista estava vivendo o passado. Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Naqueles dias, ele gozava de uma plena comunhão com Deus, mas no presente sua alma estava vazia e isto produzia grande abatimento. Versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Quando relaxamos no uso dos meios de graça, nossa tendência é esfriar na fé. A partir de então, a ação do Espírito Santo é drasticamente reduzida e entramos na frieza e desânimo na vida cristã. Tudo passa a ser mecânico e sem sentido em nossa vida com Deus e no serviço a Deus. Estamos desviados da verdadeira fé evangélica, mesmo dentro da igreja. Não é possível manter o fervor espiritual se não usarmos com diligência os meios de crescimento que Deus estabeleceu em sua palavra. Assim diz Pedro: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O leite espiritual é a palavra de Deus, para que por ele, a palavra de Deus, que é o leite, vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, deixar de orar, que é um meio de graça, é pecado. Jesus nos ensinou a orar. Vós orareis assim. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Não meditar na palavra de Deus é pecado. A ordem que Deus deu a Josué: medita nessa lei de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. No Salmo 1, nós sabemos que o desejo do homem justo é a meditação. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deixar então de adorar ao Senhor também é pecado, que é outro meio de graça. Nos 10 mandamentos nós encontramos: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus estabeleceu um dia inteiro para que nós dediquemos a sua adoração. Então, também, não participar da comunhão dos santos é pecado, que é outro meio de graça. Assim diz Hebreus: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Jesus está voltando. Nós precisamos estar aquecidos na fé, para não termos a fé esfriada. Não participar da ceia do Senhor, que é outro meio de graça, é pecado. Nós temos de participar desses instrumentos estabelecidos pelo Senhor. Toda essa negligência dos meios de graça nos deixa fracos na fé e sujeitos ao desânimo espiritual.
Era o que estava acontecendo com o salmista. A escassez da graça especial de Deus pode também estar relacionada a um desvio das doutrinas essenciais do Evangelho. Crer em falsos ensinos apaga o Espírito Santo e a sensação de vazio inundará o nosso ser. Viver também em algum pecado moral coloca entulhos no caminho da graça de Deus para a nossa vida. Então, eu não uso os meus de graça, eu creio de maneira errada, eu vivo de maneira errada, tudo isso irá cooperar para o meu desânimo espiritual. Se tivermos hiperfocados nos tesouros deste mundo, iremos bloquear a passagem da graça de Deus ao nosso coração. Não podemos, irmãos, servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Um coração ocupado por coisas desta vida não permite que a graça do Senhor possa se expandir. Jesus conta a parábola do semeador e uma semente cai entre espinhos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Como podemos notar, o pecado pessoal bloqueia a graça de Deus em nossa vida e o abatimento passa a reinar em nosso coração. Se queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, devemos confessar nossos pecados a Deus para desbloquear o caminho da graça e podermos espantar o abatimento. Devemos copiar então Salmo 32. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Também podemos considerar como fonte de desânimo na vida do crente a ausência de confiança em Deus. Vejam o versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A fé na palavra de Deus, por estar desnutrida, não estamos usando os meios de graças, por exemplo, nos mantém desnutrida, não nos mantém de pé diante dos desafios da vida, porque todos nós enfrentamos lutas. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Uma vez que estamos desnutridos e essas lutas chegam, isso nos faz mergulhar em um abatimento espiritual, como Pedro, que viu Jesus andando sobre as águas e pediu ao Senhor: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidar? Então, diante dessas dificuldades da vida, nós vamos reparar na força do vento, nós vamos ter medo, nós vamos submergir, nós vamos gritar, porque nós estamos sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A falta de confiança nas promessas de Deus é uma das causas do nosso desânimo. Lembra dos apóstolos na tempestade? Ali havia até pescadores, homens experimentados no mar, e entraram em desespero, pedindo que o Senhor agisse. Então lhe disse, depois de ter repreendido o vento, o mar, o Senhor falou para eles:
Porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A preocupação pelas necessidades básicas da vida revela que temos falta de fé na providência divina. E isso nos joga em um mundo de muitas ansiedades e perturbações. Não está escrito em Mateus? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A angústia também gerada pela ausência da certeza da salvação é fruto de nosso coração que não tem plena confiança no Evangelho. Se desejamos ser libertos da incredulidade, necessitamos admitir diante do Senhor a nossa pouca fé. Jesus perguntou ao pai do menino que ficava possuído o que é que acontecia com ele. O pai descreveu tudo aquilo e o pai perguntou a Jesus: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino clamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Examinar regularmente as Escrituras Sagradas vai fortalecer a nossa fé e banir os receios do nosso coração. Porque quem tem fé, diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Sejamos obedientes ao que temos aprendido na Bíblia Sagrada, para que por meio do exercício da obediência nossa fé se fortaleça. Outra fonte de desânimo é o sentimento de vitimização. Versículo 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Em nosso país, a vítima é o bandido. Ele cometeu um crime porque ele foi negado algum direito social ou educacional. Mas na teologia bíblica, todo homem é culpado pela sua condição por abandonar a Deus e seus caminhos. Do céu, diz o Salmo 53, olha a Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. O salmista atribui aos inimigos e a Deus o seu abatimento. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo. Como Adão, temos o costume de atribuir ao Senhor nossas aflições e nunca as decisões que tomamos na vida. Que diz Lamentações? Porque, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nossas escolhas erradas afetam o nosso presente e nosso futuro, nos dando uma colheita amarga e dolorosa, como diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Gálatas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não podemos esperar ter saúde futura maltratando o corpo no presente, não comendo os alimentos de Deus, mas ingerindo produtos alimentícios, perdendo noites com programações superficiais. Temos também sido relapsos em nossa vida com Deus e não é de admirar que estamos sofrendo constantemente de inquietação na alma. Jeremias, falando dessa sequidão, dessa inquietação do povo, diz: porque 2 males cometeu meu povo. A mim me deixaram
o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Em nossos planejamentos não consideramos a vontade do Senhor. Por isso, não somos abençoados por Ele em nossos empreendimentos e nem recebemos dele capacidade para ter sucesso. E é um sucesso verdadeiro. Não é sem razão que nos sentimos frustrados e desanimados. Mas se obedecermos à voz do Senhor como Isaac o fez, teremos sucesso verdadeiro. Porque Isaac estava numa terra em que havia fome e pensava em ir para o Egito, e o Senhor disse: não vá para o Egito, porque eu vou te abençoar. E diz a palavra de Deus que ele obedeceu, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Se nós seguirmos a Isaac, vamos ter paciência no aguardo da boa colheita, pois no tempo certo vamos colher, se não desfalecer. Irmãos, a misericórdia de Deus é a causa de não recebermos o que merecemos. Seria extremamente difícil, se já está difícil, se a boa mão do Senhor não tivesse ao nosso lado. Está difícil para nós? Certamente. Mas se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, diz o Salmo, Israel que eu diga, os inimigos já nos teriam nos devorado. Outra fonte de desânimo na vida do crente é a falta de ações de graças. Versículo 8. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Apesar das dificuldades do salmista, ele reconhece que Deus tem lhe abençoado. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia. Somos um povo acostumado a pedir bênçãos a Deus, mas pouco para agradecer ao Senhor. Mas Ele nos ordena a lhe fazer orações de ações de graça. Diz 1 Crônicas 16: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A negligência, então, desse dever vai criar em nós um sentimento de abandono divino e nos levar à depressão espiritual. É o que está acontecendo com o salmista. Por que se esqueceste de mim, Senhor? Quando deixamos de agradecer ao Senhor pelos seus benefícios recebidos, estamos em nosso silêncio, admitindo que não vem dele as bênçãos. Porém, em nossas crises existenciais, murmuramos contra Deus por não nos ajudar ou permitir tal infortúnio. Quando deixamos de agradecer a Deus, também perdemos o interesse de adorar. Por isso você não está na igreja. Porque quando você não vê Deus operando na sua vida, você desiste dele e do culto a ele. Pois não percebemos o quanto ele tem sido generoso para conosco. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Portanto, a infelicidade é consequência de um coração que não tem costume de agradecer ao Senhor. Irmãos, quem vive agradecendo tem melhor qualidade de vida, segundo uma pesquisa. Quem agradece aumenta a felicidade e o otimismo. A gratidão ativa áreas do cérebro associadas à recompensa, o que estimula a liberação de neurotransmissores como a dopamina, promovendo sensações de prazer e bem-estar. Melhora a resiliência. Pesquisas mostram que pessoas gratas são mais resilientes e conseguem se recuperar melhor de eventos traumáticos. A capacidade de reconhecer o que ainda é bom, mesmo em tempos difíceis, fortalece a resistência emocional. Melhora também a qualidade do sono.
Estudos indicam que pessoas que praticam a gratidão tendem a dormir melhor e a se sentir mais revigoradas ao acordar. Isso pode estar relacionado à redução dos níveis de estresse e à melhora geral do bem-estar. Ela também, ações de graça, segundo a ciência, pode fortalecer o sistema imunológico. Há evidência de que a gratidão está ligada ao sistema imunológico mais forte e a uma menor incidência de dores e mal-estar físico. Em resumo, a gratidão não é apenas um sentimento, mas uma prática que pode ser cultivada diariamente. Manter um diário de gratidão ou simplesmente reservar um momento para refletir sobre as coisas boas da vida são exemplos de exercícios que, segundo a ciência, podem realmente reconfigurar o nosso cérebro para uma perspectiva mais positiva e recompensadora. Em último lugar, meus irmãos, fonte de desânimo, uma visão pessimista da vida. Pergunto a Deus, versículo 9, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias, onde está o seu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. A palavra de Deus nos ensina que as dificuldades na vida cristã são instrumentos pedagógicos. Elas serão usadas pelo Senhor para forjar em nós um caráter cristão aprovado. Mas se somos pessimistas, não iremos crescer nas provações e sim ficarmos abatidos. Diz Tiago, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando nossa cosmovisão da vida não está alicerçada na palavra de Deus, teremos uma mentalidade pessimista da vida que irá nos prejudicar física, emocional e mentalmente. Jeremias nos revela: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Quando não cremos que Deus cuida de nós em todas as áreas da nossa vida, iremos viver resmungando e não conseguiremos enxergar o que o Senhor fez e está fazendo em nosso favor. Nossa visão do futuro será péssima e sombria e, consequentemente, sofreremos de desânimo. Mas se confiarmos nas promessas de Deus, teremos esperança e poderemos sorrir quanto ao nosso futuro. O pessimismo é a causa do abandono da vida de oração, pois não temos certeza de ser ouvidos ou atendidos pelo Senhor. Resta-nos desespero e desesperança. Para vencermos este mal, necessitamos confrontar nossos pensamentos com a palavra de Deus. Lembra daquela pesca maravilhosa? Simão disse ao Senhor Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Se cremos que Deus nos dará, venceremos o pessimismo e o abatimento. Reconheçamos, irmãos, que nós somos limitados, mas o Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. E segundo sua vontade, Ele nos ajudará. Concluo. Vamos, irmãos, vigiar para não sermos capturados pelo desânimo. Vamos ser mais agradecidos ao Senhor para não vivermos em desânimo. Que nossos caminhos sejam conforme os ensinos das Escrituras
para não entrarmos no desânimo. Usemos com diligência os meios de graça para ficarmos imunes contra o desassossego. Ocupemos nossa mente com as promessas de Deus e assim o desânimo terá pouca chance de nos atingir. Que Deus nos abençoe. Amém.